Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à nossa disciplina de análise sensorial, na data de hoje nós falaremos sobre as condições para a execução das provas ou dos testes de análise sensorial, tá? Então, quando a gente vai fazer uma análise sensorial, a gente precisa seguir diversos procedimentos para garantir que o meu resultado vai estar correto, né? Lembrando que, dentro da análise sensorial, a gente não tem certo e errado. Se a pessoa assinalou uma coisa ou outra, normalmente não existe certo e errado, tá? Só que eu preciso ter uma série de cuidados para garantir que nada vai interferir ali no resultado daquela minha análise, tá? Então, é muito importante, né, quando a gente vai trabalhar com análise sensorial, trabalhar ou conduzir esse teste, né, em local apropriado, né, normalmente, de preferência construído, tá? Mas normalmente ele é adaptado para fazer essas análises, tá? Então vai ser feita uma sala de análise, um laboratório de análise sensorial adaptado para que a gente consiga elaborar, né, e conduzir o teste de análise sensorial ou os ensaios sensoriais. Isso no caso de treinadores, de provadores treinados, tá? Quando a gente faz testes com o consumidor, muitas vezes a gente não consegue ter esse local apropriado. Mas eu vou dar algumas dicas, né, de que vocês podem fazer para minimizar os erros que podem acontecer advindo, né, da falta de um local adequado. Tudo bem? Então, quando a gente fala da análise sensorial, e o local que a gente vai fazer a análise sensorial, a gente precisa de, no mínimo, né, ter um local de ensaio que permita o trabalho individual ou em grupo. Então, as minhas análises sensoriais são sempre individuais. Ok, então você tem que ter um local onde a pessoa vai e vai fazer aquela análise sensorial, tá? É em grupo, então eu vou ter que ter um espaço que comporte e tenha espaço para o grupo que vai fazer a análise sensorial. E, além disso, um local para a preparação das amostras, isto é, uma cozinha, né, que vai ali me auxiliar ou te auxiliar na elaboração e no preparo dessas amostras. Além disso, né, é desejável, tá? Não é obrigatório, mas é desejável que se tenha um gabinete administrativo ou uma sala de administração, que é onde você vai planejar a sua análise sensorial, vai avaliar os seus resultados, onde você pode atender clientes, atender pessoas, enfim. Então, é legal ter uma salinha pequena, né, com os itens de escritório, para que vocês consigam aí ter todas as informações aí adequadas. Além disso, vocês podem ter um vestiário para as pessoas que vão manipular, né, os alimentos, principalmente. Para quem vai provar, não, mas para quem principalmente vai elaborar a análise, o ensaio, pode ter um local de relaxo ou descompressão e também banheiros ou instalações sanitárias. Então, isso é algo que a gente precisa, deseja ter, mas não é obrigatório, tá? Além disso, a gente pode ter outros locais, como um local só para preparar a amostra, outro local para recepcionar e codificar as amostras, principalmente quando são amostras que eu preciso garantir a confidencialidade delas, um local para armazenar as amostras, entre outros, tá? Até mesmo uma sala de espera. Por quê? Porque às vezes você vai ter ali poucos locais para as pessoas sentarem para fazer a sua análise, e aí já tem um outro grupo para fazer logo em seguida. E aí onde que essas pessoas vão ficar? Então, uma sala de espera também eu posso ter, tá? Não é obrigatório, mas eu posso ter. Na apostila de vocês tem um desenho bem legal, tá? Que mostra aí um layout sobre como o que a gente deseja ter num laboratório de análise sensorial, e aqui a gente tem uma planta de um laboratório de análise sensorial, né, que tem aí, a gente
visualizando por cima, né? A gente tem as cabines, que é aqui nessa parte de cima. A gente tem aqui embaixo o gabinete administrativo. A gente tem aqui a sala que vai fazer análise em grupo. E aqui é onde a gente vai fazer a preparação, codificação das amostras, separação, onde acontece todo o preparo e separação das amostras. Nessa planta, vocês podem ver uma situação. Vocês estão vendo que eu tenho portas que entram aqui nas cabines que não precisam entrar pela cozinha. Então, isso também é muito interessante. Ó, sempre onde tem essa voltinha aqui, é uma porta, tá? Então, a gente tem porta, ó, nos dois lados, né, que as pessoas podem entrar, e eu posso fazer um fluxo de entrada e de saída. Por quê? Porque aqui, por exemplo, poderia ter uma sala de espera. E aí, quem está aqui na sala de espera vai entrando, e quem está aqui, sai por aqui, tá? Posso ter uma entrada também do outro lado para entrar dentro do laboratório, da cozinha. E eu também tenho a possibilidade de sair da cozinha e entrar aqui nas cabines, tá? Então, isso é muito interessante a gente ter. Então, a gente vai começar falando do local de ensaio, né? E ele precisa obedecer algumas características para que a gente possa permitir, garantir uma análise sensorial muito bem feita, minimizando os erros que podem acontecer, que a gente vai aprender nas próximas aulas, entre outras coisas, tá? Então, o local de ensaio, ele deve estar próximo à sala ou cozinha de preparação das amostras. O que é o local de ensaio? É onde aonde vai ter as cabines ali, né? Que aqui no desenho tá aqui, nas cabines, ou aqui, por exemplo, que poderia ser também, tá? É onde as pessoas, igual aqui, ó, vou dar uma dica, tá? Aqui nessa sala de grupos, eu poderia pôr ela aqui, e aí eu ter uma porta para cá, para que a pessoa não acesse a minha cozinha. Então, isso é uma opção também, tá? E aí o gabinete viria para cá, a minha sala administrativa. Porque daí a pessoa que vai fazer análise sensorial em grupo, ela não vai ter acesso a onde está sendo preparadas as amostras, tá? Então, isso é uma coisa que eu não tinha visto nessa planta anteriormente. Além disso, é recomendável que o local de preparação e de ensaio sejam contíguos. O que é contíguo? Vocês estão vendo que ele é dividido por uma parede? Onde está essa parte mais escura aqui, ó? É uma parede, tá? Que pode ser em MDF, por exemplo. É uma parede que separa, né, a minha cozinha das cabines. E aí, aqui, onde está em branco, a gente tem o quê? A gente tem onde eu passo as amostras para a pessoa fazer a análise, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, quando eu falo de contíguo, é um colado no outro, mas que eu tenho um acesso, tá? E uma coisa que eu disse, o acesso ao local de ensaio ou às cabines não deve ser feito pela sala, cozinha de preparação das amostras, que é, por exemplo, na análise de grupo aqui já estaria errado, tá? Então a gente teria que fazer essa troca aqui ou abrir uma portinha aqui. Mas daí, gente, olha o tanto de porta que ia ter. Então, às vezes eu poderia ter aqui essa porta, né, para facilitar, né, estar aqui essa minha sala em grupo para facilitar aí a entrada e as pessoas não terem acesso à minha cozinha. Além disso, tem uma outra situação que a gente precisa garantir um conforto para a pessoa que está fazendo análise sensorial. E isso vai incluir diversos fatores. Então, a gente vai começar falando primeiramente da temperatura e da umidade, tá? Elas têm que ser sempre constantes e controlável. Eu não posso ter um lugar nem quente e nem frio, tá? Então, a gente vai trabalhar aí com uma temperatura recomendada de 20 graus, podendo variar de 18 a 22. Então, eu não posso trabalhar com um local com 28 e nem posso trabalhar com um local com 12. Por quê? Porque isso vai interferir no meu resultado. Então, se eu tenho uma temperatura amena, eu consigo garantir que a pessoa não vai ficar irritada, estressada, não vai querer ir embora correndo, né? E de preferência que eu vou ter que colocar um ar-condicionado, mas que esse ar-condicionado não esteja ligado direto na cabeça da pessoa. Isso também é importante pensar, porque daí normalmente esfria um pouco mais, tá? E a umidade relativa do ambiente,
a gente tem que também trabalhar entre 60% e 70%, tá? Não pode ser nem muito seco e nem muito úmido. Então, não pode ser num lugar que está chovendo e nem num local muito seco. Por quê? Porque senão vai afetar toda a parte minha nasal, né? Que vai interferir no resultado da minha análise. Então, eu consigo controlar a temperatura e a umidade com equipamentos de ar-condicionado específicos que me dão essa característica, tá? Então, isso é uma possibilidade que a gente tem aí quando eu falo da análise sensorial. Um outro item que a gente tem que ter muito cuidado quando eu falo do local de ensaio é com relação aos ruídos, né? Então, o local para realização das provas, eu preciso garantir que ele seja isento dos ruídos externos. Então, a minha indústria é muito barulhenta, então eu vou ter que pensar e construir ali, onde vai ficar ali as minhas cabines, onde o ruído externo, o barulho das pessoas não interfira na minha análise. Muitas vezes vai ser necessário a gente insonorizar o local, tá? Então, fazer parede dupla, colocar uma manta específica que faz o corte do som. Então, isso tudo eu posso utilizar para minimizar esse problema, tá? Um outro fator que a gente tem que levar muito em consideração também é os odores, tá? Então, além, né, da gente cuidar da temperatura, da umidade, eu vou precisar cuidar e olhar com relação aos odores. E aí eu posso utilizar o mesmo ar-condicionado que eu utilizo para manter a temperatura e a umidade constante. Eu utilizo um ar-condicionado que tenha filtros de carvão ativado, que, se caso tiver algum cheiro específico no ambiente, o que ele faz? Ele absorve esse cheiro e o cheiro fica isento de odores, tá? E uma coisa muito importante, o local precisa ser muito bem ventilado, tá? E livre de odores. Então, eu vou ter que tomar cuidado com várias situações. Então, se a gente construir esse laboratório, eu posso trabalhar com o aumento ou a diminuição da pressão, tá? Normalmente a gente aumenta para quê? Para que o odor não entre no local, tá? De outros locais. Então, por exemplo, tô falando de uma indústria tipo a duas rodas, que trabalha com ingredientes como odores, aromas, saborizantes. Você entra lá, você sente todos os cheiros maravilhosos do mundo, e ruins também. E aí, como que você vai fazer uma análise sensorial se você tem uma indústria que exala muito odor? Então, eu preciso pensar que a minha salinha ali, que eu vou fazer análise sensorial, não pode ter esse odor. Então, eu vou ter que pensar e trabalhar para que eu consiga minimizar esse odor, e na verdade ele tem que ser livre. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma análise de odor de aromas, né? E aí eu tenho o odor do ambiente, isso vai interferir, tá? Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado. Uma outra coisa muito importante é revestir o local com materiais de fácil limpeza, isento de odores e que não absorva os cheiros. Então, normalmente, materiais lisos, né, que não sejam porosos, que não sejam que, que, que a gente consiga limpar. Normalmente a gente utiliza cores claras, tá? E uma coisa muito importante, eu não posso utilizar papel de parede, não posso utilizar tapetes, mosaicos, não posso utilizar alcatifas, tá? Por que eu não posso utilizar esses itens? Porque, querendo ou não, eles vão absorver o odor, e aí pode ficar esse odor lá e interferir no meu resultado, tá? Alguém vai perguntar o que é alcatifa, tá? Alcatifas são tapetes espessos, tá? Sabe aqueles tapetes grandes, tipo de pelo? Então, é mais ou menos isso, tá? Uma outra coisa muito importante, tá? É a cor das instalações do local que nós iremos fazer os ensaios, né? Que a gente vai fazer análise sensorial. Na verdade, na indústria em si, nos laboratórios, a gente tem que pensar que a gente tem que usar
sempre cores claras, cores neutras. Por quê? Para não influenciar na avaliação do produto e para que a gente possa aproveitar a luz de uma forma melhor, tá? Quando eu tenho um local de cores claras, o que acontece? A luz, ela aparenta aumentar. Se eu tenho um lugar com cores escuras, o que acontece? Eu preciso colocar mais luzes, e isso, consequentemente, vai gerar outros custos para mim também, tá? Então, tanto a cor do local como dos equipamentos devem ser neutros, tá? Branco, branco sujo, um creme, ou um cinzenta claro, tá? De modo a não influenciar a avaliação do produto. Então, eu dei aqui 3 exemplos de uma cartela de cores. A gente poderia ter várias cores mais claras, um pouquinho mais escura do que essas, e pode ser que no computador ou no celular de vocês dê alguma alteração também, mas é só para ilustrar, tá? Tem que ser cores claras, de preferência usar o branco. Além disso, a gente tem a iluminação geral do laboratório, do local de ensaio, da cozinha, né? E a iluminação, além dela ter que ser o mais próxima do natural, tá? Quando puder ser uma cor mais natural possível de fora, né? Do sol, do dia. Eu tenho que conseguir controlar essa luz. Por quê? A gente vai ver nos próximos slides que muitas vezes eu preciso alterar a cor para não interferir na minha análise, tá? Então, eu preciso entender qual é a análise que eu estou fazendo, qual é o teste que eu estou fazendo, para conseguir controlar e escolher a cor melhor ali para aquela minha análise, tá? Pensando que o local não pode gerar sombras, então a luz não pode ficar atrás. Desculpa, gente. Não pode ficar atrás do meu provador, tá? O ideal é sempre ficar em cima, né? Ou um pouquinho para frente do provador. Ela tem que ser uniforme, então ela tem que gerar a mesma luz em todos os pontos e tem que ser controlável, tá? Então, isso tudo é necessário. Uma outra informação aqui, as luzes, elas têm uma temperatura de cor de aproximadamente 600 mil K, tá? Quilowatts, que a gente chama. E aí, no caso de ensaios realizados com o consumidor, a gente tentar trabalhar com a luz natural, tá? O mais próximo do natural. E aí, nós vamos entrar agora na cabine de provas para ensaios industriais. Até aqui, né? Então, por exemplo, a gente vai construir um laboratório de análise sensorial. O que eu vou fazer? Eu vou sentar em conjunto com o engenheiro civil, com o responsável pela área, e aí a gente vai decidir como que deve ser construído. E aí esses fatores eu preciso levar tudo em consideração, tá? E eu preciso falar, ó, não pode ser assim, não pode ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado. Por quê? Para a pessoa não chegar lá e falar, ninguém me avisou. E aí, vamos supor que você é o responsável pela parte de análise sensorial, você vai ter que adaptar, e adaptações normalmente são mais chatas e mais caras. Porém, eu não estou construindo um laboratório, eu estou adaptando. Vocês têm que lembrar de todas essas situações e fazer a mesma coisa, tá? Adaptar de acordo com a iluminação geral, cor das instalações, o ruído, a umidade e tudo que tiver relacionado aí com a análise sensorial e com os testes que você vai fazer, tá bom? Então, a gente vai entrar aí na situação da cabine. Como eu comentei, as cabines precisam ter, né, a abertura, tá? Então, aqui a gente está vendo que a analista sensorial está entregando para o provador uma amostra que parece ser um doce, né? E aí a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. E aí depois esse buraco aqui fecha, tá, gente? A gente só abre para passar a amostra e depois a gente fecha. Então, em certas provas, é necessário que os provadores estejam em cabines individuais. É o ideal, na verdade, que eles sejam em cabines individuais. Eles só não vão estar em cabines individuais
quando for análise em grupo. Mas no caso aqui, a gente vai falar primeiro da análise individual, tá? Por quê? Porque as pessoas podem se distrair com o que o outro está fazendo, elas podem ser levadas ao erro, a se comunicar com o parceiro ao lado, e isso pode tudo interferir na minha análise, tá? Então, elas podem ser levadas por opiniões aleatórias e isso interferir no meu resultado final de análise sensorial. Então, dentro das cabines para prova, a gente tem alguns outros itens específicos, tá? Então, o número de cabines vai sempre depender do espaço disponível para eu construir essas cabines, tá? E de acordo com as análises sensoriais que eu vou fazer. Vamos supor, eu tenho que fazer teste sensorial com 100 pessoas, dia sim, dia não. Vocês acham que 3 cabines é suficiente? Porque daí vocês têm que pegar 100 pessoas e dividir por 3. Vão dar 100 dividido por 3, 34 vezes. Vocês vão ter que fazer de teste, tá? Para vocês terem ideia. São 34 testes. Vamos supor que cada teste demore 10 minutos. Vão dar 340 minutos. Quanto que isso dá em horas? E aí, isso só para fazer o teste, sem contar o momento que a pessoa tem que sair, enfim. Então, isso tudo eu preciso avaliar na hora que eu vou construir a minha cabine, tá? O mínimo, o ideal é 3, mas pode ser que você chegue num lugar que só tenha uma, tá? E o número normalmente vai estar situado aí entre 5 e 10 cabines. Uma outra coisa, uma outra situação muito importante quando a gente fala das cabines é com relação à iluminação do interior dessas cabines, tá? Então, como a gente já disse, ela tem que ser uniforme, sem sombras. Eu preciso controlar, tá? E tem que ser de intensidade suficiente, de forma que eu consiga avaliar as características da minha amostra, tá? Se eu tenho análises, né, que pode dar diferença na cor, diferença na textura, enfim, eu posso utilizar iluminações coloridas, tá? Utilizando lâmpadas coradas, filtros colorados ou uma luz monocromática, que a gente vai mudando ali para fazer a alteração, tá? As cores mais utilizadas são as verdes e as vermelhas, e elas são utilizadas para mascarar as diferenças entre as amostras, tá? Então, aqui a gente tem por exemplo, ó, aqui ela tá branca, né? Aqui ela tá vermelha e aqui ela tá verde. Hoje em dia, devido às luzes de LED e tudo mais, eu consigo deixar verde, eu consigo deixar vermelha e tem muita gente que usa azul também, tá? Eu posso utilizar. E aí, olha que interessante aqui embaixo. Aqui está ligado com a luz vermelha, tá? A pessoa está dentro da cabine. Eu dei as amostras para ela avaliar. Só que vocês conseguem ver que, mesmo estando vermelho, a pessoa consegue ver o produto, ver as informações, as características, vai conseguir ler a ficha, tá? Então, isso tudo é importante. Ele vai mascarar as diferenças da amostra. Não é 100% esse mascaramento, mas vai acontecer esse mascaramento das amostras, tá? E lembrando que sempre nos testes realizados com o consumidor, utilizar a iluminação natural, tá? Mais próxima do natural. Aí aqui a gente tem algumas cabines, então, por exemplo, ó, aqui a gente tem 5 cabines, é um laboratório, né? Vocês estão vendo que aqui, ó, a portinha sobe para cima, tá? Uma coisa bem interessante que vocês podem observar, vocês estão vendo que aqui tem os interruptores, ó. Aqui eu controlo a cor que vai ficar lá dentro da cabine, se vai ser verde, se vai ser vermelho, se vai ser branco. Isso tudo eu tenho que controlar aqui por fora, tá? E aí vocês estão, deixa eu ver. Acho que vai falar mais para frente, daí eu já falei. Vocês estão vendo aqui em cima que tem essa luz amarela, tá? Para que serve essa luz amarela? Para o avaliador, se ele quiser comunicar comigo, fazer alguma pergunta, ele vai ter ali um interruptor, vai clicar nesse interruptor e essa luz vai acender, tá? Ou ele acende essa luz para me avisar que ele terminou o teste, tá? Para eu não ter que ficar levantando isso daqui e ele ainda está ali fazendo análise sensorial, tá? Então, isso é muito interessante. Aí, vocês estão vendo que aqui tem uma bancada, ó.
Por que tem essa bancada aqui na frente? Porque daí eu coloco as bandejas aqui, né? Dependendo das análises que a gente vai fazer, tem análise que a gente faz, a gente dá todas de uma vez, tem análise que eu vou dando uma por vez, e aí, ó, aqui vocês estão vendo que já fica meio que preparado para a hora que a pessoa sentar, eu já ergo aqui, coloco as amostras, né? Então aqui fica como suporte para mim armazenar aí as minhas amostras prontas para os meus provadores, tá? Uma coisa muito importante, ó, se vocês olharem aqui, está identificado quais são as cabines. E por que isso é importante também? E normalmente vai estar identificado lá para o lado de dentro, aqui também, aqui em cima, né? Por quê? Porque eu vou falar para a pessoa, falar assim, ó, sente na cabine 1, sente na cabine 5, tá? E aí ela precisa sentar nesta cabine, porque daí eu sei qual cabine que foi, enfim, tá? Então isso tudo a gente utiliza para minimizar os erros. Então, além disso, as minhas cabines, elas podem ser móveis ou fixas, tá? Elas podem ser, eu posso conseguir mexer ou elas serem totalmente fixas. O ideal é que sejam fixas, tá? Mas a gente pode ter as móveis. É recomendável a existência dessas aberturas, ó, lá nesse outro caso aqui, a gente tem a abertura que sobe, tá? Nesse caso aqui, a minha portinha vem para o lado, tá? Então, cada uma vai ser construída de uma forma. Sempre vai estar construída na altura da bancada, tá? Que é onde a pessoa fica ali sentada, tá? E aí pode ser ou que corre, ou pode ser igual aquela porta da esperança, sabe? Que a gente gira, mostra. Pode ser, mas é mais difícil porque é muito mais caro aquele sistema para a gente produzir, tá bom? Além disso, eu disse do interruptor aqui não dá para ver. Ah, não, tá aqui, ó. Tá vendo que tem aqui a tomada? Ao lado tem um interruptor que provavelmente é para avisar, fazer comunicação ali com o analista sensorial, tá? Para que pode começar a prova, que já terminou, fazer uma pergunta. É simplesmente um interruptor que liga numa lâmpada para ela acender do lado ali da cozinha, tá? Uma outra coisa, eu posso equipar as minhas cabines com tinas, que seriam um buraco onde eu vou cuspir a amostra, tá? Então, eu dou a amostra para a pessoa e ela gosta. Posso colocar água potável corrente, tá? E sempre, mas aqui se eu tenho isso daqui, eu tenho que fazer sempre higienizar, limpar, garantir que não vai ficar odor. Então, eu preciso ter todos os cuidados, tá? E aí sempre depende das análises que eu vou fazer, eu vou ter outros equipamentos, outros produtos aqui para fazer, para me auxiliar nessa análise. Então, olha aqui, uma alternativa para testes fora do laboratório é construir, tá vendo que é como se fosse duas placas com dobradiças, que eu coloco no meio de uma mesa retangular, e aí eu consigo fazer a análise com 3 provadores, tá vendo? Onde não é o ideal, porque ainda tem. Opa! Tem uma certa proximidade, mas eu consigo fazer aí com que eles fiquem separados, tá? E minimize os erros. Ó, e aqui, olhando para o lado de dentro, né? A cabine com as portinhas abertas, é só para vocês terem mesmo, verem mais figuras e fotos, né? Aqui essa figurinha tá lá na apostila de vocês também, tá? Aqui é onde a gente vai passar o prato, tá vendo? Um parece que eu só levanto, aqui tá vendo que gira, ó, vocês conseguem ver até uma hélice, eu coloco de um lado e giro, aqui eu levanto, e aí eu tenho essa daqui também de portinhola, que hoje em dia 99% são assim, tá? É muito mais barato, muito mais simples para produzir, mas existem outras possibilidades. Dimensão das cabines, isso é um outro ponto que a gente consegue visualizar. Eu vou voltar nessa foto, olha essa foto, tá? Que é uma foto real, e aqui é como se fosse a planta dela, né? Onde tem as informações para construção.
Então, a cabine, ela precisa ter, no mínimo, né, daqui até aqui, tá vendo, ó, esse espaço, de 90 centímetros. Então, de largura, eu tenho 90 centímetros. No mínimo, tá? Eu posso fazer maior. Aí, eu preciso ter de profundidade, que é da onde começa aqui, onde até a parede ali onde tem a portinhola, de no mínimo 60 centímetros. Então, a minha profundidade é de 60 centímetros, tá? Se o teste for realizado em pé, tá? A minha altura da bancada vai ser de 85 centímetros, tudo bem? E se for feita sentado, vai ter 75 centímetros, tá? Então, ó, vocês estão vendo que é até onde começa aqui a bancada, ó, não é até onde entra as pernas, é até a parte superior da bancada, tudo bem? E, além disso, vocês estão vendo que a bancada não, que a separação de uma cabine para outra, tá? Eu acho que mais para frente vai ter alguma foto. Entre uma cabine e outra, ela tem uma separação, que é uma extensão, que tem que ser de no mínimo 30 centímetros, tá? Para também minimizar aí a comunicação entre os provadores, tá? Uma outra informação. Então, se a pessoa vai fazer sentada, eu preciso pôr o quê? Preciso colocar uma cadeira que a pessoa consegue ajustar, tá? Então, ela consegue colocar a cadeira para trás, aumentar a altura, diminuir a altura. Por quê? Porque às vezes a pessoa é baixinha, não dá para ela, fica pequeno, a pessoa é muito alta, então tudo isso ela precisa ajustar conforme a necessidade dela e preferência, tá? Para que isso não gere problemas na análise ali dela. E não pode fazer ruído, né, gente? Então tem que sempre passar por manutenção esses equipamentos, igual aqui, ó. Aqui, por exemplo, a gente tem uma gaveta, não pode fazer barulho. A gente tem um equipamento aqui, que normalmente é equipamento para aquecer as amostras, não pode fazer barulho, tipo um banho-maria. Aqui eu tenho a luz, né? Aqui eu tenho uma prateleira para colocar, pode ser a bolsa da pessoa ou ir colocando as amostras, enfim. Daí vai de cada um como vocês vão construir. Mas normalmente elas são bem simples, tá? Elas são, não tem nada, só vai ter a luz, né? Isso vai ter, a portinhola vai ter, e a bancada. Muitas vezes não tem nem essa cuba aqui com a pia para a pessoa cuspir aí a amostra fora. E aí a gente vai para o espaço em grupo, tá? A sala reservada para o trabalho em grupo, ela deve ser bastante espaçosa, né? Então a gente aqui tem alguns exemplos de algumas salas, tá? Ela tem que ser suficientemente espaçosa para que a gente consiga colocar de 5 a 10 pessoas para fazer análise. Então, se a gente contar, aqui tem 5 pessoas, ó, exatamente, nessa fotinho aqui, tem 5 pessoas. Nessa daqui, a gente já tem um pouquinho mais. Aqui é uma foto de um treinamento, tá? Então, eu posso, além disso, utilizar a sala de grupo para fazer treinamentos. Nessa outra sala aqui, as pessoas já estão avaliando as amostras, tá? Então, elas conversam, elas provam as amostras e tudo mais. Tem que ser sempre larga o suficiente para que eu consiga colocar as amostras e utensílios necessários para fazer essa análise, tá? Então, isso é bastante importante. Hoje em dia, as mesas vêm um pouquinho mais sofisticadas, onde é uma mesa circular, e aí tem uma outra, acoplado em cima dela, uma placa giratória, em que as amostras são colocadas aqui em cima, e a pessoa que é a amostra A, ela vai lá, gira até chegar na amostra A. Cabe a amostra C, ela gira até a amostra C. E assim por diante, tá? Isso daqui pode só comprar uma mesa assim, ou eu posso construir mesmo, junto com o marceneiro, para facilitar aí a minha vida e às vezes até baratear o custo, tá? Então aqui a gente tem um outro exemplo de uma senhora fazendo análise com mais pessoas, ó, vocês estão vendo que cada uma tem utensílios diferentes. Se fosse café, eu já teria outras coisas. Se fosse biscoito, eu já teria outras coisas. Aqui provavelmente é um iogurte de morango, tá? Acho que foi escrito morango aqui. Então, são
métodos e formas que a gente pode utilizar para fazer análise sensorial, tá? Então, quando a gente fala da análise sensorial, a gente consegue visualizar como deve ser esse laboratório. A gente tem que, mas hoje a empresa não tem condições de fazer tudo isso. Tudo bem, faz o mínimo. E aí, com o tempo, você vai equipando esse laboratório. Tudo bem? Então, a primeira parte da aula é sobre as condições para execução das provas. A gente finaliza aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, aprendido. Qualquer dúvida, é só mandar aqui embaixo ou chamar a gente aí nos nossos aplicativos. Um abraço a todos e uma ótima tarde.